E no meio universitário do Brasil, os professores são educadores e são pesquisadores também, porque eu tenho que ter esse currículo para ser. O que acaba, bom, lógico, acaba nos sobrecarregando, mas pensa só, olha que equilíbrio. Eu produzo conhecimento e eu transmito conhecimento, não é mais completo? Você quer quem que você acha que, teoricamente, em geral, vai ser o melhor professor? Aquele que só pega uma coisa e traduz para você, ou aquele que também está produzindo conhecimento? Eu produzo e eu traduzo para você. Se eu tivesse esses dois talentos, é melhor do que se tiver um só. Imagina, um só pesquisador. Eu só produzo, mas você não vai nem conseguir falar comigo, você não vai entender o que eu estou pensando, o que eu quero dizer. Ou aquele que só pega o que já alguns outros já fizeram, mas não tem nem ideias novas, até para ajudar os pesquisadores em dúvidas novas, e já passa para frente. Então, isso é assim que funciona, né, o ambiente universitário brasileiro. Então, por isso que a minha paixão pela pesquisa, ela existe, e ela veio depois da paixão pelo ensino e consequente da minha vontade de permanecer na universidade. A verdade é que no Brasil, para você ser pesquisador, você tem que ser, acima de tudo, uma pessoa com força de vontade também, né? Porque as coisas são super difíceis, você não tem uma estrutura e não é bem remunerado, assim, dentro do meio universitário para isso, né? Então, a pessoa que tem a paixão universitária, igual você tem o desejo de ficar lá, às vezes tá lá realmente por amor, por paixão, porque poderia estar ganhando mais dinheiro em outros lugares. É muito diferente lá nos Estados Unidos, que a gente sabe que o cara, para ser pesquisador, ele recebe bem por isso, é bem remunerado, e aqui as dificuldades são muito grandes também, né? Você não tem ali muito fácil uma equipe para te ajudar, você depende realmente das pessoas terem vontade de participar e tudo mais. Então, realmente, essa parte de pesquisa no Brasil é difícil, né? E para quem está começando, assim, que quer começar a pesquisar, às vezes o cara é um residente, quer entender um pouco mais de pesquisa, por onde começar, assim? Talvez a pessoa não sabe nem como pesquisar um artigo, nem como interpretar um artigo, como ler um artigo. Então, assim, como que você acha que deveria ser essa iniciação das pessoas na ciência, na pesquisa, antes mesmo de querer ser um pesquisador e fazer um doutorado? Que às vezes a pessoa quer o título, né? Eu quero um doutorado, mas eu nem sei interpretar um artigo. Então, assim, como que deve ser essa iniciação? Isso é uma excelente pergunta. Pensa assim, olha, deixa eu te fazer uma pergunta então. Quando você entrou na oftalmologia, você chegou no primeiro dia da residência, estou aqui, me ensinem. Ou você estudou antes, leu alguma coisa e se preparou do máximo possível que você conseguiria fazer sozinho? Você tenta, né, ler, não chegar muito virgem, mas ainda chega bem na oftalmologia cru, assim, em especial, você chega mais virgem ainda, porque você é um ambiente que você às vezes não mas tem o curso básico lá para te ensinar. Tenta, você se esforça. Se você chegar sem nada lá, você vai passar vergonha. Sim. E agora você é uma pessoa que tem um nome a zelar, né? Não é que na faculdade que não necessariamente você vai encontrar seus professores depois e eles vão continuar te avaliando o resto da vida, né? Então, você vai fazer a sua parte. Sim. Né? Você vai ler, você vai procurar livros, você vai no Oftcast, né? Você vai fazer a sua parte e você acha, porque hoje não, talvez há 50 anos tivesse reserva de mercado, hoje não tem reserva de mercado, hoje você consegue informação, é só você procurar, você acha, quer dizer, então hoje o limite é tempo e interesse, é isso. Então quando você fala assim, mas a pessoa está muito crua em pesquisa, mas ela precisa disso, não fez a parte dela, né? Quer ler, quer ir atrás, e oportunidades não faltam, é diferente, assim como a oftalmologia é diferente do resto da medicina, a pesquisa é diferente da medicina clínica também, mas informações não faltam. Então, por exemplo, eu percebendo que faltava um pouquinho mais de informação básica, porque tem muita informação avançada também, de informação básica, que nós escrevemos o nosso livro de iniciação à pesquisa clínica, né? Esse que vocês viram. É um livro básico para quem quer começar a pesquisar. Ensina tudo.
como escolher seu tema, como escolher sua revista científica para publicar, como desenhar uma metodologia, como interpretar o artigo, como buscar artigos num tema que você quer na literatura publicada, como preparar o artigo para ser publicado, escrever o artigo, falar tudo e com um jeito de professor escrevendo. Porque antes de ser pesquisador eu fui professor, eu sou professor. Então, do jeito da didática de um professor, diferente de você pegar um livro assistir uma aula de um pesquisador purista, o cara só pesquisa. Nós estamos falando de um pesquisador que também é professor, né? Então você tem uma didática diferente. Então tem o livro. Eu tenho, nos nossos cursos de pós-graduação, nossa disciplina de pós-graduação que a gente ministra na USP, a gente aceita os residentes, aceita alunos especiais, aceita ouvintes sem nenhum vínculo, que não precisa nem fazer a inscrição, pode ir lá pode fazer o curso conosco, que em geral é à noite, né? Então não precisa nem perder tempo de residência. Agora, se me perguntar, muitos residentes vão? Quase nenhum. Muitos residentes procuram o seu livro? Quase nenhum. Mas também a gente tem que lembrar que o residente quer ser um bom médico, e é isso que ele tem que ser. Então, você tem que fazer um balanço. Agora, se você me perguntar como é a melhor maneira de você aprender, iniciar na pesquisa, se fosse há 10 anos, se fosse um aluno de graduação, ia falar, vai fazer iniciação científica na área que você quer, oftalmo, otorrino, o que você quiser. Né? Nós até pouco tempo atrás tínhamos muitos alunos de extensão científica da Faculdade de Medicina da USP. Hoje o pessoal não está querendo mais fazer. Faz tempo que eu não tenho aluno e quando eu ofereço, ninguém para o terceiro ano que é onde a gente dá aula, ninguém se habilita, né? Mas se for o residente quiser mexer com pesquisa, não sei por quê, mas eu não sei se eu quero fazer pós-graduação, mas eu quero entender com pesquisa, fazer pesquisa, aprender a interpretar artigos científicos. Eu vou convidar esse residente para fazer pós-graduação comigo. Né? Então, não precisa pensar baixo, você pode pensar lá em cima. O meu pós-graduando mais atualmente escrito, ele entrou comigo no R2. Ele entrou na pós-graduação na USP no R2. Ele começou a conversar comigo no começo do R2, montamos um trabalho para ele fazer fora de São Paulo, ele era do Rio de Janeiro, para fazer no Rio de Janeiro. Esse trabalho deu certo, foi aceito para publicar. Entre acabar o trabalho e ser aceito para publicar, ele se matriculou na pós-graduação, acabou o R3, defendeu a qualificação e agora já está para defender o doutorado. Quer dizer, imagina você fazer a residência mais um doutorado na USP ainda. Então o pessoal às vezes chega e reclama, mas a residência é muito corrida, tem bastante coisa. O tempo é igual para todo mundo. O dia dura 24 horas para todo mundo, mas tem gente que consegue otimizar esse tempo e consegue produzir mais. Então, se você consegue fazer uma residência e ainda fazer uma pós-graduação, você ganhou tempo, né? Você já pode partir para a próxima e não acabar a residência e ir para a pós-graduação. Então, isso é uma coisa que eu acho que eu queria desmistificar. Não precisa ser uma coisa atrás de uma sequência. Não, você pode fazer, se tiver condições, faz junto. Eventualmente, mesmo porque você está já no ambiente universitário, onde é mais fácil de fazer uma pesquisa. Né? Então, por que só de se limitar a ajudar na do outro? Se as suas ideias forem boas, se estiver realmente disposto a fazer algo mais, tem que fazer algo mais, vai ter que trabalhar mais, estudar mais. Faz sozinho, vai você ser o chefe do grupo. Eventualmente chama outros para te ajudar, mas você é o chefe. Mas você fala assim, mas por que você quer fazer a pós-graduação? Na verdade, a pesquisa, talvez a parte mais importante da pesquisa seja saber pesquisar, seria saber responder às dúvidas clínicas com a literatura. Então, se alguém que se um médico que não tem capacitação em pesquisa, que a maioria quiser responder, que tiver uma dúvida, tipo, por exemplo, eu não sei, estou com um paciente com úlcera de córnea por fungo aqui, eu não sei tratar. O que eu vou fazer? Eu vou telefonar para o meu professor da residência e vou perguntar para ele.
Tá? Ou eu vou para um congresso e lá desse congresso eu vou perguntar para alguém. Mas isso aí você vai receber uma explicação de quanto tempo? De 10 minutos? Né? E aquela pessoa que eu publiquei, que eu perguntei, está atualizada ainda? Né? Ou seja, é muito arriscado, é muito superficial para você fazer seu próprio, para você fazer, para você tratar seu caso. Agora, o jeito mais efetivo e mais barato e mais seguro para a gente responder às nossas dúvidas clínicas é ir na literatura. Então, você vai na literatura e põe as palavras-chave: úlcera de córnea, fungo, Tratamento. você põe tratamento, você pode até... aí vamos dizer que você achou 100 artigos. Né? Aí você chega e fala assim, não, mas o meu paciente usava lente de contato. Você pega os lentes de contato. Meu paciente entrou na água do mar, pega a água do mar. Aí você acha uns 3 e vê se são atuais, aquele é o tratamento que você pode usar. E isso sim é o mais próximo do correto, né, do tratamento mais correto. Então aí sim a gente vai conseguir ter uma atualização continuada mais independente. Não precisa ir para congresso, não precisa depender dos outros. E eu vou ter o que tem de mais, eu vou ter acesso ao que tem de mais moderno. Então, na verdade, eu acho que deveria fazer parte do currículo mínimo essa iniciação à pesquisa para, no mínimo, saber responder suas dúvidas pela literatura. Perfeito. Uma impressão, na verdade, que eu tenho, que acontece mais na oftalmologia também do que nas outras áreas, como cardiologia, neurologia, cirurgia, é um número menor de pessoas que estão na pós-graduação. Eu tenho a sensação que a oftalmologia não coloca muita gente. Mas colocando de uma maneira geral, em todas as áreas médicas do Brasil, é diferente numa farmácia, numa bioquímica, onde a pós-graduação parece ser muito mais forte nessas áreas. Eu queria saber por que você acha que os médicos não têm fazem tanta pós-graduação, se existe algum motivo para a gente não conseguir aprender tanto como nas outras áreas. E na oftalmologia também. Na oftalmologia, comparando com as outras, se existe um motivo, ou talvez seja errada a minha impressão. Não, existe um motivo sim, você está certíssimo. Primeiro, nas outras áreas, a pessoa faz pós-graduação para dar aula. Eu tenho uma pós-graduanda que é dentista, já fez mestrado, e ela dá aula. Ela dá aula e é remunerada pelas aulas, em universidades, em pós-graduações também, e com o título de mestrado ela tem um salário, com o de doutorado ela vai ter um outro salário. Então você pega farmácia, biologia, bioquímica, tem isso, o pessoal vai por motivos profissionais diretos, ou eu quero trabalhar numa agência de pesquisa para amparar pesquisas internacionais que tem um financiamento grande, então vai bem por aí. Médico, você não vê nos médicos você não vê essa ambição, mesmo porque não tem muito sentido, porque ainda, pode ser que mude, mas ainda a carreira médica, principalmente do especialista, como oftalmologista, né, você ainda tem um campo muito maior do que de rentabilidade trabalhando clinicamente do que dando aula. Né? Acho que vocês tiveram uma ideia ótima aqui nessa parte das aulas, cursos virtuais, mas dar aula assim presencialmente, em faculdade, isso aí não, mas então... Por isso que os oftalmologistas têm pouco interesse para pós-graduação, porque eles não vão ganhar nada diretamente. Agora, não deveriam. Tá? E aqui vamos fazer então meia-culpa e tentar entender como que é o sistema de ensino médico no Brasil, que é um sistema que tem vantagens, mas tem muitas desvantagens também. Esse sistema muito rápido de evolução e tal. Por exemplo, você vai num congresso europeu, principalmente, você não vê jovem no congresso. Fui no congresso português, alguns anos atrás, antes da pandemia, não tinha jovem. Eu era não só o mais jovem dando aula, como o mais jovem do congresso. Não tinha jovem. Residentes em Portugal, eu acho que, somando o país inteiro, são 30. Alguma coisa por aí. Não são mais que 50, com certeza. É isso mesmo. Em Portugal. Né? Então, você tem pouquíssimos jovens, mas por quê? Porque a formação é muito longa. Né? Então não é que a faculdade dura necessariamente muito tempo, mas o pessoal vai se formando em muito tempo. Você pega os Estados Unidos, por exemplo, para fazer oftalmologia, você tem que fazer clínica antes. E a grande maioria dos professores de oftalmologia que a gente conhece nos congressos fez uma outra faculdade antes de fazer medicina. Fez física, fez engenharia. Então, as grandes cabeças que inventam forma de biometria, que inventam aparelhos, que desenvolvem equipamentos, essas cabeças geniais
não vieram só da medicina, tem um embasamento de química, de engenharia, de matemática antes, fizeram outra faculdade antes. Eles não têm pressa de entrar no mercado. E tem mais, e se aposentam antes. Uma janela menor, mas uma janela extremamente produtiva. Então, você conversa com um médico americano, você conversa com um médico europeu, você vai ver um conteúdo diferente, um conteúdo de anatomia, de fisiologia, de conhecimento geral da oftalmologia muito maior do que o médico brasileiro. É um meia-culpa, porque eu não acho que esteja certo isso. Tem uma vantagem, lógico, muito melhor você começar a ganhar dinheiro mais cedo, né? Mas será que é o melhor para mim ou para a medicina? Então, isso eu vou pôr uma interrogação, porque nem eu tenho essa resposta. Mas o fato... Desculpa te interromper, isso que você está falando é verdade, porque lá nos Estados Unidos eles têm o undergraduate, que é 4 anos, depois a faculdade de medicina mesmo, que mais 4 anos, só a formação básica, acho que são 8 anos lá na maioria dos lugares, depois ainda vai para oftalmo. Nos Estados Unidos eu não tenho certeza, mas no Canadá, por exemplo, a residência de oftalmo, ela se não me engano, ela era 5 anos em vez de 3. Maior. Nos Estados Unidos acho que são 4. E então eu tive a oportunidade de fazer um curso em Boston quando eu estava no R3, e eram os senior residents lá dos Estados Unidos fazendo também o curso. E assim, eu tinha na época, molecão, assim, 25 anos, sei lá, eu já tava no R3, e os caras lá, tipo, 35 anos, a formação dos caras é muito mais longa mesmo. Ainda se formando. Agora, Sim. Pensa só, depois que você acabou a residência, o que você vai aprender? Você aprende pouco, porque você está já num meio de ganhar dinheiro, de empreender, fazer aquilo. É o tempo de formação, quer dizer, só 3 anos para oftalmologia é pouco. Né? Eles têm muito mais tempo para pensar na oftalmologia, por isso que as grandes ideias de inovação, de descobertas vêm de lá, então eles são recompensados por essa genialidade, por esse investimento na formação. Então eu acho que o médico brasileiro pega por formação. Hoje, por exemplo, no Brasil, imagina só, não estou nem julgando se está certo ou está errado, mas hoje um R3 que operou bastante faculdade na residência, fez lá de repente mais 2 anos de fellow, de repente está aí operando 50 cirurgias por dia, pegou aí um filão aí do SUS de repente, está fazendo 50 cirurgias por dia, coisa que é impensável na Europa ou nos Estados Unidos, alguém tão jovem assim, e eventualmente até ganhando bastante, mas em termos de produção intelectual, vai ser um cirurgião, só isso. Não agrega em nada para oftalmologia e para medicina, né? No conjunto, ele vai inventar alguma coisa, ele vai desenvolver uma técnica nova, assim, ele está repetindo o que ele aprendeu, aquele pouco que ele aprendeu a fazer. Diferente se ele tiver uma formação muito mais geral, ele pode até operar muito, mas aí ele tem uma cabeça para pensar em coisas diferentes. Então, o que eu questiono é o tempo de formação. O Brasil deixa o especialista em oftalmologia sair já com 3 anos e já fazer tudo, né? É questionável. Agora, aí você pega a pós-graduação. A pós-graduação funciona para quê? Para que serve? Serve para formar professores e pesquisadores, é isso. Tá? Mas se você for pensar bem, se eu quiser continuar me formando, investindo em mim mesmo, para onde que eu posso ir se não for a pós-graduação? Fiz minha residência, fiz meu fellow, que é totalmente técnico, né? Residência é técnico. Fellow é mais técnico ainda, né? Mas eu quero melhorar minha formação porque eu tenho tranquilidade financeira, eu não tenho pressa, eu não casei, não tenho filho, eu tenho uma outra fonte de sustento. Então, não preciso cair na vida louca de ganhar dinheiro para me sustentar. Agora, eu quero me formar mais para ser melhor, para dar boas aulas, para ser reconhecido entre os meus pares, para os congressos e tal. E para onde você tem? Para onde você vai? Você fez sua residência, você fez seu fellow. E aí, para onde você vai? Né? Então, não tem. No Brasil, se você quer mais, você quer se formar de uma forma diferente, mais... ter uma visão mais ampla da medicina, da oftalmologia, é a pós-graduação. Ela não foi feita para isso.